Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações e com mais atualizações. Vamos mudar de assunto. Vamos então, falar sobre o governo de Donald Trump e os seus impactos no mundo. Na verdade, hoje, nesta terça-feira, então completam 100 dias de governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Um governo aí que foi marcado, pelo tarifaço e também, por vários altos e baixos em relação, a essas decisões do presidente, que algumas vezes voltou atrás aí em diversas medidas. E para conversar com a gente, para fazer um balanço desses 100 dias de governo, eu convido agora para a nossa transmissão o Hugo Braz, ele que é especialista, em relações internacionais, doutor em ciência política e relações internacionais na Sciences Po, da França. Então, Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Queria uma avaliação sua em relação a esses 100 dias de governo. A gente já viu nas últimas pesquisas, inclusive neste fim de semana, uma queda ali, em relação a popularidade de Donald Trump. Ele claramente, quando assumiu o governo, assumiu com esse intuito de trazer ali uma ruptura, em relação ao governo anterior de Biden, e está começando ali a colher os frutos desses primeiros dias aí de governo. Então, muito boa tarde a você, obrigada pela sua participação. Quero um balanço seu, uma avaliação em relação ao governo de Donald Trump e esse impacto, não só para o Brasil, como também para o mundo, Olá, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Agradeço ao convite para participar aqui dessa conversa sobre os 100 primeiros dias do governo Trump. Sem dúvida, como você muito bem mencionou, é um governo marcado por uma ruptura com o governo que o antecedeu, com o governo Joe Biden. Mas mais do que isso, acho que o governo Trump os 100 primeiros dias do governo Trump vêm sendo marcados por rupturas em geral com outros presidentes, outros mandatos da política externa, da política, na verdade, americana. E aí a gente pode, em certa medida, para fazer um balanço desses 100 primeiros dias, definir alguns temas que são mais marcantes, no conjunto de iniciativas que foram tomadas, de ações governamentais tomadas ao longo desses 100 primeiros dias. Algumas delas chamaram mais atenção. Uma delas, como você mesmo mencionou, foi a questão do tarifaço, o que a gente estamos chamando de tarifaço ao conjunto de tarifas comerciais ou revisão das tarifas comerciais que foram feitas pelo governo Trump nesses 100 primeiros dias. Além disso, podemos tratar de outras questões, como, por exemplo, o uso excessivo do indulto presidencial pelo Trump, colocando ele, na verdade, como praticamente o presidente que mais fez uso do indulto presidencial ao longo da história americana. Na verdade, fica atrás apenas do Harry Truman, que fez isso ao longo de 8 anos e, por isso, tem números maiores que o dele. Mas também pegamos outros indicadores que chamam muito a atenção desses 100 primeiros dias do governo Trump, é o excesso de uso de ordens executivas por parte do presidente. Trump já se coloca como o presidente que mais fez uso de ordens executivas desde a Grande Depressão. Muitas dessas decisões, claro, foram alvo de ações judiciais, foram judicializadas, contestando algumas dessas decisões. Entre elas, podemos destacar questões relativas às universidades, questões relativas à imigração e questões relativas ao próprio funcionalismo público americano. Outra questão, como eu bem mencionei, que tem sido muito marcante ao longo desses 100 primeiros dias do governo Trump, são as suas iniciativas de controle migratório, políticas que são, na verdade, muito severas, marcadas não apenas por controle fronteiriço, mas por o uso de políticas de deportação em massa. Voltamos também para um outro ponto que foi mencionado, a questão das universidades. No âmbito das universidades, nessas ordens executivas, algumas delas voltadas para o bloqueio de verbas às universidades, inclusive universidades que compõem a chamada Ivy League, as principais universidades dos Estados Unidos, reconhecidas internacionalmente, algumas delas, como a Universidade de Harvard, por exemplo, com mais tempo de história, na verdade, com um tempo de existência superior, inclusive, ao próprio Estado estadunidense, vamos dizer assim. Outra questão fundamental e que chamou muito a atenção ao longo desses 100 primeiros dias do governo Trump foram as medidas de paralisação das atividades do funcionalismo público federal e cortes de verbas para algumas agências federais. Soubemos de algumas iniciativas de paralisação de atividades de funcionários públicos, o que causou bastante alvoroço entre funcionários, inclusive com judicialização dessas ações, mas também cortes de verbas em diversas agências, e eu acho que a principal dela e mais conhecida, a USAID, a Agência de Ajuda Exterior dos Estados Unidos, de ajuda externa dos Estados Unidos, que é
reconhecidamente uma agência que vem trabalhando no âmbito da ajuda internacional para outros países e que Trump cortou severamente as verbas, reduziu o número de funcionários, levando a agência praticamente a fechar as suas portas. Então, né, no âmbito da política doméstica, a gente poderia citar iniciativas, como mencionei, mas também há um conjunto de iniciativas que